Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Por aqui, Pedro Lage, o host de hoje, recebendo um profissional de alta competência, Maurício Zanon. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, por ter aceitado aqui o nosso convite. Mas antes da gente falar do tema que nos trouxe aqui, o que a gente conversou, que é algo fantástico, eu queria que você, por gentileza, se apresentasse para a nossa audiência aí. Quem é o Maurício Zanon? Obrigado, Pedro. Obrigado ao nós pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho de estratégia, falando um pouco do papel da área de performance e como que o PMO, como a área de projetos pode contribuir para viabilizar o cumprimento dos objetivos das grandes empresas, né? Me chamo Maurício Zanon, atuo há 18 anos na área de estratégia, de gestão de projetos, sou administrador de formação, passei por algumas empresas, por algumas consultorias, iniciei minha carreira no INDG, estive 11 anos dentro do Grupo Fiat, hoje Stellantis, e posteriormente ainda atuei por 2 anos na ArcelorMittal e mais recentemente também na Nanum Tecnologia. Muito obrigado pela oportunidade, fico aqui à disposição de vocês. Show de bola, Maurício. Obrigado pela presença. Tema hoje de altíssimo nível, né? Maurício, tive a grata oportunidade de conhecer o Maurício no mestrado, né, Maurício? A gente estudou junto aí, aprendemos, dialogamos, conversamos muito. Eu acho que muito do que hoje a gente aplica no dia a dia, a gente construiu isso em conjunto lá atrás. Eu acho que vai ser um papo de alto nível. Obrigado pela sua participação. Principalmente para a gente falar de estratégia e performance, né? Maurício é especialista no tema, baita currículo, como vocês tiveram a oportunidade de entender, e grande parte da sua carreira profissional sempre foi muito focada sobre esses pilares do negócio, né, Maurício? E até para a nossa audiência entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de estratégia, né? O que vem na sua mente, enfim, como que você define estratégia aí, né, como negócio, para que as pessoas entendam com um pouco mais de clareza? Bom, estratégia é a visão de futuro, o que o negócio deseja ser. E para o alcance dela, é fundamental se estabelecer um plano, né? E a partir daquele plano também acompanhar a sua execução. Como o Peter Drucker fala, né, a estratégia é a base dos resultados, onde joga o jogo dentro do mundo corporativo. Legal, Maurício. Você falou de jogar o jogo, né? Eu sinto a estratégia como essa teoria para ganhar o jogo do qual a empresa tem a sua visão de futuro, muito bem dita por você, né? Mas pensando assim na sua carreira, né, em tudo que te trouxe até o momento, como é que você se aproximou de estratégia, de performance? Em que momento isso começou a fazer parte da tua vida? Fantástico, ótima pergunta. Bom, iniciei inclusive, né, atuando em uma consultoria. Eu tive a oportunidade de começar minha carreira em uma consultoria de mercado, o antigo INDG, hoje a Falcone, onde eu pude ali aplicar e entender alguns conceitos importantes, inclusive que a gente vai falar aqui, do planejamento estratégico, do PDCA, da busca por uma melhoria contínua, e a partir daquela experiência, eu pude atuar na área de gestão de projetos também, destacando na gestão de alguns grandes programas, inclusive internacionais, e em função de alguns resultados, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira experiência específica na área de estratégia, dentro da própria FCA, na área de estratégia de produto, contribuindo com um pilar importante ali para a construção dos resultados do negócio. E a partir daquela experiência, eu fui levado também para outros setores. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, eu tive a oportunidade de atuar diretamente com alguns CEOs e com áreas ligadas a esses CEOs, onde eu pude contribuir para a construção, para o planejamento estratégico, e principalmente para o desenvolvimento daquela estratégia dentro da corporação. Legal, Maurício. Você fez essa transição, né, da consultoria para a operação, para o dia a dia, junto a grandes empresas, como você já mencionou aqui. E uma curiosidade que eu queria te perguntar, né, estando próximo dos CEOs, né, do nível estratégico dessas organizações, né, o que em geral foi a primeira ação, o primeiro passo ali que você
acaba normalmente fazendo junto com o C-Level ali para poder organizar essa estratégia, esse plano junto com as empresas. Em algumas oportunidades que eu tive, inclusive de construir a área de estratégia, de performance do zero, eu vi como fundamental o primeiro ponto, um diagnóstico muito claro. Então, nos 30 primeiros dias da empresa, de 30 até 90 dias, trabalhar muito voltado a um diagnóstico do cenário onde que a empresa se encontra. Eu tive essa oportunidade também numa distribuidora grande de equipamentos, que vocês, inclusive, como nós, também atuam, contribuem dentro do mesmo grupo econômico, né? E dentro dessa organização eu tive a oportunidade de colocar de pé um BSC, um Balance Scorecard. E era uma demanda represada desse negócio, eram 3 anos que esse CEO me falava que tentava viabilizar aquela estrutura, aquele painel, aquela gestão, e a gente teve essa oportunidade de mapear todo o cenário, estabelecer, entender os processos, entender o que a empresa tinha de fato, construir esses processos, inclusive de recebimento de dados, interfaces quando automatizados, etc., para que ao final nós tivéssemos ali um one-page report muito claro dentro da empresa, dos resultados, dos seus principais indicadores. E dentro dessa construção, nós estabelecemos muito claramente quais eram os objetivos, quais eram os principais pilares que a empresa precisaria focar ali para os próximos anos, para ela se distinguir como ela está se distinguindo hoje no mercado e alcançar ali os seus resultados. Legal, perfeito, Maurício. Dentro desse nível, né, de planejamento estratégico aqui na nossa consultoria, um dos braços de solução também é apoiar empresas no seu planejamento de médio e longo prazo e desdobrar isso em iniciativas anuais, enfim, subdivididas aí em trimestres e, obviamente, né, no acompanhamento mensal desses resultados, né? Pensando nesse conceito, Maurício, o que normalmente você implementava de rotinas, de gestão, porque mais do que a estratégia, que a gente sabe que a gente fica a teoria do jogo, como é que a gente vai chegar lá, né? Como é que isso se torna realidade, que eu acho que é o grande desafio, fazer com que isso seja executado pelo time, pela liderança, enfim, pela parte operacional, para que esse jogo seja vencido baseado na estratégia que foi pensada. Fantástico. E esse é um dos grandes segredos ali do desenvolvimento, que é de fato tirar a estratégia do papel, do planejamento e passar para a execução. É basicamente a criação de uma governança de gestão dentro dos negócios, trazendo um pouco das experiências, né, e colocando aqui para vocês alguns exemplos práticos. Nessa distribuidora, por exemplo, nós estabelecemos uma rotina baseada nos níveis mesmos, tanto estratégico quanto tático. No nível mais alto, no nível de estratégia, nós estabelecemos uma rotina mensal com o board, com o conselho de administração da empresa. Uma vez por mês nós repassávamos os principais indicadores, a evolução do negócio e assuntos estratégicos que a gente teria que ter ali como agenda com os proprietários, é uma empresa familiar. A partir dali, dentro do viés tático, né? O viés tático, a gente estabeleceu rotinas semanais, nós tínhamos uma reunião de diretoria em conjunto com todo o nível gerencial, com as filiais, para acompanhamento dos seus principais indicadores ali tanto financeiros quanto também inclusive de negócio, voltados ao cliente, como NPS, dentre outros. Nós repassávamos ali os resultados da semana anterior. E, por fim, dentro do nível operacional, nós estabelecemos uma governança dentro das áreas, de ter as rotinas periódicas com as lideranças, de se discutir os objetivos, os projetos para alcance desses resultados. Um ponto que eu acho que é muito relevante é a questão da mobilização. Toda empresa tem que entender o plano de jogo, ela tem que entender qual que é o propósito, né, do negócio. E dentro dessa política, uma coisa que nós estabelecemos foi um report em que, ao invés de nós mostrarmos números que muitas vezes são sensíveis por uma questão de confidencialidade, nós apresentávamos o alcance dos resultados. Estabelecemos as metas, a gente tinha ali um relatório que inclusive foi chamado de olho no resultado. A partir dali, do nível do presidente da empresa até os níveis mais baixos do negócio,
Todos eles sabiam se a gente estava cumprindo as metas dentro da sua filial, dentro da sua diretoria, dentro da sua área. A gente tinha ali a visibilidade completa dos principais indicadores de fato do negócio. Eram indicadores também financeiros, alguns deles como receita, margem, lucratividade, mas a gente também tinha uma série de outros indicadores que para aquele negócio também eram relevantes, como segurança, acidentes de trabalho, se ocorriam ou não, turnover voluntário e, por exemplo, no viés de clientes a gente tinha também um NPS, exatamente porque naquele momento, inclusive, aquele indicador era um desafio para o negócio. Legal, Maurício. A gente sempre tenta, dentro das nossas consultorias e trabalhos que são feitos, trazer algo mais tangível possível para a operação. E você disse com muita clareza aí como que isso era cascateado dentro das empresas, né, do qual você tinha essa responsabilidade aí de transformar a estratégia em realidade. É um pouco do que a gente vive e está no nosso slogan enquanto empresa aqui. A gente normalmente traduz da visão a estratégia de como essa empresa vai ganhar esse jogo, dessa estratégia quais são os objetivos de forma macro, mas para trazer de forma mais tangível, não só o objetivo basta, a gente precisa desdobrar isso em metas e essas metas serem subdivididas nas áreas e as responsabilidades, obviamente, subsequentes. Como é que era para você, dentro de várias empresas e segmentos distintos, e eu queria entender se você conseguia fazer isso de uma maneira, né, padronizada em todas, se havia desafios distintos entre elas, de fazer esse cascateamento, sabe? Da visão à estratégia, da estratégia aos objetivos, dos objetivos às metas e como isso se dividia no dia a dia, na rotina de trabalho do time. Fantástico. Bom, como eu comentei, existem particularidades, inclusive, de cada negócio, por mais que a gente tenha ali um plano de jogo, né, muito claro, a metodologia de trabalho é muito clara, a gente tem algumas variações ali muito em função de vieses, até mesmo de consultorias, a McKinsey, a Bain, cada uma tem o seu estilo, a sua metodologia de planejamento, de desdobramento da estratégia, mas de forma geral o caminho é basicamente o mesmo, né, a busca por esse desdobramento. Um outro caso que eu também acho que é muito interessante e inclusive foi um dos principais motivos que me motivaram na época a mudar e buscar esse desafio foi a oportunidade de poder atuar junto diretamente ali com a McKinsey e poder aprender na prática, né, aquela metodologia que a empresa estava implementando dentro de uma grande siderúrgica, uma das maiores do mundo. A McKinsey ela fez uma distinção que eu acho muito interessante, que a gente vê pouco dentro da discussão e dos desdobramentos da estratégia. A McKinsey ela separou muito claramente o que é estratégia do que é performance. Para a McKinsey, inclusive, a estratégia são escolhas. São decisões que a companhia pode ou não querer adotar e querer seguir, visando, obviamente, o longo prazo, onde ela vai querer estar daqui a 5 anos, por exemplo. Por outro lado, a performance, na visão da consultoria, são obrigações, são resultados ali de curto, médio prazo, que sem dúvida nenhuma contribuem para a estratégia, para o alcance, mas que não necessariamente estão diretamente relacionados a eles. E dentro dessa oportunidade que eu tive de atuar junto também com a minha área, com os meus colegas nessa grande empresa, nós vimos exatamente esse o desafio, o mapeamento dos objetivos, o entendimento muito claro de quanto que a operação contribuiria para cada indicador desse. Tínhamos também muito claramente qual que era o gap, porque não necessariamente a operação vai garantir completamente aquele resultado, então a gente tem ali um gap para se buscar, e através daquele gap nós buscávamos planos de ação efetivos, novos projetos, novos produtos, o que nós vamos ter que desenvolver para conseguir a completude, né, o atingimento daquele objetivo. E aí vai um outro ponto que também eu acho muito interessante, especialmente das minhas últimas experiências profissionais, da importância do PMO. O PMO, de fato, ele é visto como um braço importante dentro desse planejamento estratégico, porque é ele que vai coordenar a execução desses projetos para o atingimento. Nas 2 últimas experiências, inclusive, que eu tive profissionais, o PMO ele tinha esse papel de acompanhar os projetos estratégicos
e garantir os resultados. Se eventualmente não garantisse, a gente buscar outras ações para conseguir ali aquela completude. E dentro desse desdobramento, todo o desenvolvimento de projetos mobilizava a empresa inteira. Nas duas organizações, através de comitês, através de reuniões periódicas, etc., nós vimos ali a empresa toda envolvida para o alcance daqueles resultados. Legal. Maurício, olha que interessante, né? Como desdobrar a estratégia da performance, que é garantir o resultado do curto prazo, enfim, fazer o negócio, né, se tornar factível e entregar o resultado que precisa ser entregue, mas também olhando para as escolhas de longo prazo, para essas escolhas, né, que vão levar e conduzir o rumo aí da empresa. Eu faço uma analogia interessante. Recentemente a gente fez um trabalho em que a gente brinca com uma analogia que é o castelo e o navio. O castelo a gente precisa garantir que ele esteja bem protegido, que a performance aconteça. Mas eu preciso lançar o navio, porque o navio é que vai me permitir garantir a estratégia, conquistar novos territórios, novos mercados. Então essa analogia faz muito sentido com o que você viveu ali. Dentro desse cenário, aí pensando especificamente em performance, para você, Maurício, quais eram talvez alguns dos indicadores chaves que faziam parte das discussões com os líderes, né, estratégicos e táticos de cada empresa, e como isso variava também, às vezes, de segmento? Eu peguei um gancho que você falou, poxa, aqui em uma determinada empresa a segurança era a prioridade zero, principal, não necessariamente em outra, talvez, que era o NPS, que era a satisfação do cliente. Como é que era manobrar e entender ali alguns que são prioritários, independente do negócio, e alguns que têm uma particularidade muito grande? Sem dúvida. Bom, não dá para a gente deixar de lado, obviamente, os principais indicadores financeiros, né, que medem de fato a saúde do negócio e garantem ali o resultado. Fluxo de caixa, receita, margem bruta, margem líquida, ROI, EBITDA principalmente. Então, são indicadores ali que é o para casa, né? Eu entendo ali que é a base do acompanhamento, mas como eu comentei contigo, inclusive, Pedro, abertamente as empresas elas também têm outras prioridades. Hoje a agenda dessas empresas ela é muito diversa. Então, dependendo do negócio, como eu comentei de siderurgia, por exemplo, a questão de saúde e segurança era de relevância zero, era prioridade máxima dentro do negócio. Então, dentro da dinâmica nossa criada, de criação de comitês, de acompanhamento, em todas as reuniões, com base nos nossos pilares, nós começávamos acompanhando, começávamos repassando, por exemplo, os resultados de saúde e segurança. Fatalidade, acidentes, quase acidentes e por aí vai, porque fazia parte daquela cultura, daquele negócio, que esse tema fosse o mais relevante. Como eu comentei contigo, inclusive, no nosso bate-papo, para outro negócio, dependendo do momento, o negócio vinha muito bem, a parte financeira muito bem, mas havia um desafio, que o resultado financeiro não necessariamente ele estava alinhado ao resultado, por exemplo, de NPS. Vocês que estão aí no front e acompanham muito de perto, há um desafio muito grande de pós-venda. Os números, quando a gente compara o NPS da compra, seja de um equipamento, seja de um veículo, etc., ele é aquele momento ali da satisfação de estar conseguindo um bem que é relevante, né? Mas fatalmente depois a experiência do cliente no ciclo de pós-venda, ele muda muitas vezes radicalmente. Aquela alegria dele de pegar a chave, de pegar aquele novo produto é muito diferente da etapa ali que ele tem que levar o equipamento que está, infelizmente, por exemplo, com um defeito. E dentro dessa dinâmica, nós fomos responsáveis, eu assumi uma área e que acabou tendo que abraçar um NPS como um indicador, era um indicador inicialmente administrado pela área de marketing, nós tivemos que, dentro de performance, assumir, porque era objetivo da fabricante, né, dos equipamentos, que a gente performasse melhor também nesse indicador. E ele passou a ser, naquele momento, o indicador estratégico do negócio. E com trabalho, processo, criação de uma governança, inclusive de um programa que eu acredito que vocês também façam bastante aí através do nosso, que foi um programa que nós chamamos de Experiência Brasil, por exemplo,
esse programa ele mobilizou toda a empresa, nós conseguimos fazer uma conversão de resultado, entender os problemas na causa raiz, inclusive, e propor melhorias de processo, propor melhorias de produto, inclusive, ao fabricante e gerar resultado. Curiosamente, uma vez que a gente passou a ter também a performance no NPS, a gente começou a ver também o resultado na última linha do balanço. A gente começa a refletir essa fidelização, essa confiabilidade do cliente também em resultado financeiro para o negócio. Isso foi muito interessante, foi um desafio e, obviamente, que nos deu muita satisfação. Então, de fato, quando a gente fala ali de indicadores, a gente tem indicadores chaves de pessoas, turnover voluntário, etc. Mas você pode customizar com base na necessidade de fato da empresa naquele momento. Legal. A depender do mercado e da aspiração estratégica da empresa, um ou outro indicador vai se destacar dentro desse processo. Apesar do que você falou, né? Do ponto de vista de performance, o resultado financeiro apresentava resultados extremamente satisfatórios, mas necessariamente, estrategicamente, pensando no médio e no longo prazo, que era a satisfação do cliente, isso não era uma realidade, e aí trazer à tona o tema da qualidade, o NPS como principal indicativo desse processo foi fundamental. Uma coisa que a gente sabe que influencia muito, né, Maurício? Eu queria muito te ouvir também em relação a esse tema como é que a cultura influencia também o engajamento ou não sobre uma série de iniciativas, estratégias e objetivos que a empresa tem. Então, a cultura não é só um papel bonito, um propósito compartilhado e legal que a gente coloca no site. Não, é como as pessoas de fato se comportam, vivem e como isso se transforma de alguma forma em impacto para o cliente, para o negócio e para a sociedade e para o mercado. Culturalmente, quais eram os grandes desafios que você enxergava, que você vivenciava e talvez como você conduziu esses processos aí nas empresas que você teve a oportunidade aí de transformar o resultado? Bom, até parafraseando um guru da área, o próprio Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu sou um devoto do Peter Drucker, concordo plenamente com ele. De fato, né, a estratégia a gente tem que entender que ela não é feita só no board, ela não é só feita lá no nível mais alto da companhia, ela é feita na base. Então, se a gente quer que, de fato, não só os objetivos sejam desdobrados, mas que eles sejam cumpridos, a gente tem que fazer com que toda uma empresa caminhe numa mesma direção, por um mesmo propósito. É exatamente por isso, em algumas companhias, como eu comentei, nós criamos ali uma comunicação ampla do que é a nossa estratégia, como a gente está em relação à estratégia, de uma maneira, inclusive, que seja entendível para todos os níveis. Quando a gente falou ali, por exemplo, do NPS, o NPS ele não começa lá no presidente, ele começa no bom dia da recepcionista da loja, da filial. Então, o atendimento faz uma diferença brutal ali, especificamente no momento difícil que muitas vezes um cliente está vivendo ali com o seu produto, com o serviço que está sendo prestado por uma empresa. Então, quando a gente fala de cultura, você fazer toda essa transformação, ela é fundamental. É óbvio que é muito mais fácil top-down, mas é possível também construir essa cultura bottom-up. E dentro dessa dinâmica de trabalho, eu já vivi os dois casos. Quando a cultura favorece a implementação de fato da estratégia e quando eventualmente a cultura vira, no fundo, um sabotador ali do cumprimento daquele objetivo, um sabotador do crescimento, inclusive, do negócio. E essa mudança da cultura passa, de fato, pelas pessoas, pelo entendimento muito claro do negócio, da visão de futuro da empresa, dos seus desafios, com muita transparência. E é papel dos líderes garantirem essa comunicação adequada, garantirem essa governança dentro do negócio e, eventualmente, né, a mudança do plano de jogo. É natural, a estratégia ela não é imutável. A gente vive um ambiente muito dinâmico, não precisa ir muito longe. No início do ano, nós tivemos aí uma mudança nos Estados Unidos em função de tarifas que ninguém imaginava. Há poucos anos atrás, a gente não viu um ataque tão forte
como a gente vê hoje de produtos chineses, em função do desaquecimento da própria economia chinesa. A partir do momento que eles viram que a demanda interna não estava tão interessante, ela virou, a economia chinesa virou para o resto do planeta e, de certa maneira, todos nós, todas as empresas, todos os países passaram a ser inundados de produtos chineses e com uma competitividade que assusta, enorme. Inclusive. Então, como reagir, como buscar ali as alterações da estratégia para que consiga minimizar essa situação. Países estão se defendendo através, por exemplo, de tarifas e as empresas também têm seu papel de reposicionamento de preço, de busca por competitividade, por mudanças de estratégia, de correção de rota, minimização de custos. Como eu comentei com vocês, dentro desse conceito da própria McKinsey, né, de estratégia, algumas vertentes são muito fortes. A gente vê hoje grandes companhias buscando, por exemplo, uma verticalização, assumindo processos para reduzir custos, tendo toda a sua cadeia muito bem estruturada. A gente vê hoje grandes empresas, inclusive algumas do Brasil, que estão virando multinacionais globais, muito fortes, que conseguiram isso exatamente porque verticalizaram toda a sua cadeia, reduziram todos os seus custos, controlam todos os processos. Então, são algumas vertentes que a gente vê dentro desse movimento e que é baseado, inclusive, nessa mudança de cultura, uma mudança rápida, inclusive, também de estratégia dentro do negócio. Legal, Maurício. Se a gente pega de um contexto geopolítico, é como se a gente comparasse o que as grandes nações fizeram como um nearshore, de trazer para perto de casa, né, a produção daqueles atributos, produtos que são, né, mais relevantes. As empresas também entenderam que elas podem trazer grande parte dessas soluções numa verticalização para ganhar eficiência, reduzir os custos e, obviamente, aumentar essa competitividade, né? Dentro desse cenário, você falou de mudança, né, de mercado e de ajuste. E a gente sempre fica pensando, e eu brinco que normalmente as grandes organizações são transatlânticos, né? E às vezes um distribuidor ou uma empresa ou algum parceiro é aquele jet ski ou barquinho que está navegando ali. Apesar de ter uma visão de longo prazo, as empresas maiores elas têm menos velocidade nesse processo de mudança. Como é que você via isso na prática? Porque eu sei que você atua dentro de uma operação em que você tinha uma distribuição que a velocidade de tomada de decisão é absurda e também de enormes transatlânticos multinacionais que, quando fazem uma mudança, elas mudam literalmente a rota ali porque elas estão enxergando um horizonte muito mais longo. Eu participei exatamente de cenários completamente distintos, né? E, de fato, o que você comentou é uma verdade. A siderurgia e a indústria automobilística mudou muito pouco nos últimos anos. Se a gente pega como histórico, né, o produto em si, ele evoluiu muito pouco. Por mais que a gente tenha ali mudanças incrementais, vamos colocar um carro a bateria, o conceito do carro é o mesmo desde a sua origem. A produção de aço é a mesma desde a origem. Em termos tecnológicos, inclusive, dentro do nosso país, por mais que a gente tenha ali alguns modelos de produção, por exemplo, eletrificada, ainda se usa carvão, ainda tem as acearias, a produção ainda num modelo que talvez muito próximo do que era também ali o início daquela indústria. E, por outro lado, a gente tem negócios menores que têm uma agilidade, uma velocidade de tomada de decisão que contribuem ali para o diferencial competitivo. Eu vivi esses dois cenários. Eu até brinco que eu acho que não dá para a gente generalizar, porque trabalhei numa grande indústria automobilística que, inclusive, nós dois tivemos oportunidade de contribuir. E nessa indústria havia um dinamismo. Por mais que fosse um transatlântico, ele era um transatlântico que rapidamente reagia ao mercado e muitas vezes de maneira diferenciada. E a gente pode até falar aqui, não é à toa que a nossa escola formou, inclusive agora recentemente, o CEO global do grupo, muito por conta dessa capacidade nossa, do sul-americano, do brasileiro, do argentino, de se adaptar as mudanças de uma maneira mais fácil do que talvez um europeu, um americano. E a gente viveu muito isso, inclusive, ali dentro da indústria. Eu pego até como exemplo, e eu estava do outro lado
justamente até numa das empresas do grupo, quando houve uma redução de IPI, uma estratégia do governo para incentivar a indústria, a empresa onde a gente atuou, praticamente no dia seguinte, colocou todo mundo de hora extra para poder alterar todas as notas, para ser a primeira a estar com o produto com o preço revisado na concessionária. E aquilo ali foi um diferencial competitivo para ela alcançar o seu resultado. A indústria ela tinha uma autonomia, hoje eu acredito que mudou um pouco, mas ela tinha uma autonomia para definir a sua estratégia de produto. Eu acho que no mundo a gente pode dizer que talvez seja uma das poucas indústrias que tem um portfólio específico de produtos feitos para a realidade do brasileiro, do sul-americano, por exemplo. Então, não necessariamente eu vejo que o tamanho da empresa vai gerar dificuldade de movimentação, mas sem dúvida nenhuma a cultura vai afetar, sem dúvida. A cultura dessa empresa em particular, dessa automotiva, ela é uma cultura diferenciada de agilidade, de busca ali de competitividade. Por outro lado, outros negócios eu já peguei também que basicamente, né, para qualquer tomada de decisão se demorava um período maior. Eu já tive a oportunidade também de atuar em consultoria, por exemplo, numa empresa japonesa que a tomada de decisão ainda é mais lenta, é mais conservadora. Então, e por outro lado, eu vejo que, de forma geral, no Brasil, especialmente porque a gente está adaptado a isso, né? As empresas, os negócios passaram por vários grandes desafios ao longo do tempo, a gente está mais preparado para encarar as adversidades e corrigir a rota com muito positivismo, com muita expectativa que esse país, de fato, vai gerar um resultado diferente aí nos próximos anos. Verdade. Mesmo com os desafios que a gente tem, essas empresas continuam acreditando ainda no negócio, acreditam na economia, acreditam no povo, acreditam no trabalho. Verdade. O nosso mercado, por mais árido e complexo, ele nos gerou essa capacidade de adaptação. De resiliência. E de resiliência, principalmente, para poder se adaptar aos novos cenários, né? E assim como todo executivo que a gente comentou de vários projetos de sucesso, nem só de sucesso ou de resultados, a gente acaba vivendo. Provavelmente em algum momento você já construiu algum projeto ou já foi responsável por alguma coisa que acabou não dando certo. Vários, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Então, assim, até para a gente poder entender o quanto isso traz também de aprendizado, né? Às vezes, um desafio ou um projeto que não saiu da maneira como a gente gostaria acaba também nos trazendo grandes aprendizados. Sem contar o santo, mas contando um milagre aí. Tem algum projeto com que certeza. Você pode compartilhar com a gente? Ao longo dessa trajetória, né, eu acho que eu posso dizer que eu tive vários sucessos. Trabalhei durante muito tempo com projetos, desenvolvimento de produto, vários acertos, inclusive, que a gente media, inclusive, na ponta, na venda, no feedback do cliente, mas também tive alguns insucessos que me trouxeram alguns aprendizados. Dentro, inclusive, desse viés que a gente conversou, do papel da cultura, do impacto da cultura, eu assumi uma grande responsabilidade na época, como PMO estratégico, inclusive num projeto junto com a McKinsey, um desafio que nós tínhamos ali de desenvolver um programa novo na cadeia de suprimentos como um todo de uma grande companhia e que, pelo contrário, ao invés da gente conseguir ali os números que foram projetados dentro do diagnóstico, nós tivemos uma dificuldade muito grande de buscá-los. Exatamente porque havia uma dificuldade de entendimento, de propósito, e foi muito afetado pela cultura. A relação, de fato, daquela grande empresa, e o propósito era muito positivo, era identificar melhoria, oportunidades de redução de custo na cadeia, e que aquele resultado fosse compartilhado para os dois lados. Para o financiador, para a empresa que estava bancando o projeto, junto com a McKinsey e com a liderança do nosso PMO, e, por outro lado, para o fornecedor. Só que, exatamente por conta de uma cultura enraizada, de uma relação já, inclusive, bastante desgastada, nós não conseguimos convencer
esses parceiros, né, que na prática são parceiros, né, o negócio é dependente de que aquilo ali traria um resultado. Então, foi uma grande dificuldade ao longo de um ano, junto ainda com uma economia fragilizada, por volta ali de 2014, nós tivemos ali os resultados muito abaixo do esperado, ainda conseguimos algum resultado, mas abaixo do que foi projetado, e acabou que o projeto foi encerrado, por uma infelicidade na minha opinião, de uma cultura que não foi bem criada, não foi bem construída entre as partes. Para um desenvolvimento de um projeto desse, que você visa um ganho, que você visa ali um resultado compartilhado, a gente precisa ter uma cultura muito forte de parceria, um entendimento muito claro da relevância, da importância de cada um dos players dentro daquele projeto. E eu particularmente acho que a gente, inclusive, falhou nessa comunicação e nesse envolvimento de toda essa cadeia produtiva. Perfeito, Maurício. Toda mudança gera uma certa instabilidade ou receio. Esse receio pode gerar uma resistência, e se essa resistência vem de uma contracultura baseada no que você falou, né, que é a cultura preponderante ali dos modus operandi daquele negócio, isso naturalmente vai ter uma capacidade muito menor de sucesso, né, como você havia comentado. Mas assim como você compartilhou um insucesso, eu queria até para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, porque eu sinceramente não tenho noção de quanto tempo a gente já está conversando e está voando aqui o nosso bate-papo. Está de altíssimo nível e já fica aqui o convite para um próximo encontro que a gente vai falar ainda muito mais sobre outros temas, enfim, que é um tema muito amplo e interessantíssimo. A nossa audiência em geral é feita de líderes, gestores, donos de empresa, né? E a gente sabe que você viveu, né? Teve próximo a excepcionais líderes, CEOs, gestores, né? Você também é um profissional de alta performance. O que você acredita ali como competências, enfim, atitudes ou conhecimentos que acabam diferenciando esses grandes líderes de líderes que não necessariamente constroem legados aí de sucesso? Fantástico. Bom, até aproveitando o próprio exemplo e toda a discussão que a gente desenvolveu aqui hoje, a gente poderia até falar uma série de características que a gente costumeiramente encontrar nos livros que sugerem, né, como se chegar a um CEO, como se chegar a um diretor, como ser um líder e por aí vai. Mas eu particularmente eu queria colocar aqui que, na minha opinião, me marcou, inclusive, durante a conversa e vai ao encontro, inclusive, do nosso caso de insucesso, que é a capacidade de mobilização. Acredito que o líder, é óbvio, ele é um exemplo, ele tem que se inspirar todos ao redor através do seu exemplo, não só pelo seu discurso. E hoje em dia a gente vê muito discurso. Em todos os meios a gente vê que muitas vezes o discurso não caminha junto com as ações, mas eu acho que um grande diferencial, e eu ouvi isso de um antigo CEO que eu tenho um grande apreço, que para se obter os resultados eu teria que ter de fato a capacidade de mobilização. E talvez tenha sido exatamente esse um ponto que faltou naquele projeto de insucesso, a capacidade de envolvimento, de fazer com que todos entendessem um propósito de uma maneira muito clara. Essa mobilização, por outro lado, após esse projeto, eu consegui alcançar em outros programas, como a gente já tinha até comentado, do próprio NPS, de algumas ações. Eu assumi um desafio e consegui mobilizar toda uma empresa de 700 funcionários para que a gente alcançasse um objetivo. E quando eu falo mobilizar 700, era de fato. Você sabe o desafio que é fazer toda uma empresa, fazer um treinamento, cumprir ali um programa. Nós conseguimos, através de líderes, a gente inclusive chamou esses profissionais ali como responsáveis de cada uma das suas áreas. Nós conseguimos mobilizar de fato 100% da empresa, da base ao CEO, executando, entendendo os conceitos, buscando os resultados, discutindo soluções, propondo soluções. E eu acho que esse é um grande diferencial aí para quem quer de fato liderar. É a capacidade de mobilizar
de conseguir não só convencer, mas demonstrar muito claramente o propósito do negócio, como que a gente vai alcançar e como superar também os desafios, porque aquele líder, ele tem que estar presente não é só também nos bons momentos, ele tem que ser capaz de segurar o timão no momento também da tempestade. E essa mobilização, ela passa a ser, inclusive nesse momento, mais importante ainda. Perfeito, Maurício. Sensacional, meu caro. Enfim, adorei o nosso bate-papo de hoje aí. O primeiro de vários, com certeza, né? Como eu havia dito anteriormente, está super convidado. Queria deixar o momento em aberto aqui, se você quiser compartilhar, enfim, né? Suas últimas palavras, algum comentário para a nossa audiência, para a gente poder fechar com chave de ouro o nosso bate-papo. Fantástico, Pedro. Queria agradecer a você, queria agradecer a toda a equipe do Nós pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco de estratégia, falando um pouco da minha experiência, liderando equipes, construindo áreas, e me coloco à disposição de vocês, inclusive também de todos quem acompanha aqui o podcast de vocês. Eu fico à disposição para trocar ideias, tirar eventualmente alguma dúvida. Vai ser um prazer estabelecer essa conexão com todos vocês também após o nosso papo. Legal. Maurício, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, nós que agradecemos sua participação, o tempo, dedicação, né, compartilhar toda essa experiência e jornada aí ao longo de um bate-papo que foi super legal, super leve, e a gente não tem dúvida que com certeza foi de grande valia e de impacto para a nossa audiência. E você que ainda não nos segue, né, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que deve ter essas informações, deve ter acesso a todo esse bate-papo de alto nível aqui. Curta, compartilha e a gente agradece muito a sua audiência e nos vemos no próximo podcast. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Maurício. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.